Amém, meus queridos? Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Quantos estão felizes? Aleluia. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 4, versículo 34. Obrigado. Então, explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Quantos gostam de comer? Bom demais. Graças a Deus. Eu acho que é um dos maiores prazeres do ser humano é comer. Né? Comer e dormir, né? Comer e dormir. Comer e dormir. Ai, meu Deus. Acho que não tem. É muito prazeroso, né? Você come aquilo que você mais gosta. Que delícia. Você come com prazer. Sua alma entra em júbilo. Que delícia. Oh, coisa maravilhosa. Comer é muito prazeroso. Né? Muito prazeroso. Não é goludice não, gente. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. E não é coisa boa. Né? Acho que não tem como a gente falar assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Né? Eu gosto de coisas que talvez vocês não gostam. De repente vocês gostam de coisas que eu não gosto. Minha esposa, por exemplo, come jiló. Com uma boca que eu olho assim, eu acho que é doce. Mas só de ver jiló eu já não gosto de ver. Tem gente que ama jiló. Né? Com prazer. Né? E o contexto dessa fala de Jesus que a gente sabe, né? Mas eu fiquei pensando por que Jesus falou que a minha comida, porque ele falou a minha comida. É certo que os discípulos ofereceram comida para ele. Né? Ele estava trocando a ideia com a mulher samaritana ali. Né? E os discípulos foram à cidade comprar comida, porque Jesus estava com fome. Né? Jesus estava com sede, e pediu à mulher samaritana água. Né? E a Bíblia fala que os discípulos insistiam com Jesus. Come, mestre. Come. Né? Então Jesus estava com fome. Né? Mas aquele diálogo de Jesus com aquela mulher ali trouxe uma satisfação tão grande para ele, que ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu entendo o que Jesus quis dizer naquela hora, olha, o meu prazer, a minha satisfação, o meu sustento, o que me dá vigor, o que me fortalece, é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não é ficar no meio do caminho também, não. Consumar é fazer até o final. Né? Pode ser que tem prazer em fazer a obra do Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Não diga a obra, mas a vontade. Pode ter prazer nisso. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Falar a verdade com vocês. Tem algumas vontades de Deus que para mim é pesado. Tem algumas vontades de Deus que não me causa prazer, não. É. Sabe?
A vontade de Deus é que você perdoe. Vai pensando aí, tá? Vai analisando. A vontade de Deus é que você ame o seu inimigo. A vontade de Deus é que você abençoe aquele que te amaldiçoa. A vontade de Deus é que você seja benigno com aquele que é mau com você, com aquele que é perverso contra a sua vida. Agora, se eu perguntar de novo, já vai ser mais ou menos, né? O prazer com a vontade de Deus. Eu nem vou perguntar, tá? Mas para a gente chegar a esse nível de Jesus aqui, a ponto de dizer que a minha comida, o meu prazer, o que me alimenta, o que me fortalece é fazer a vontade de Deus. Para a gente chegar a esse nível aqui, o que falta, meu Deus? O que falta? Aí eu até entendo quando Paulo fala aos Romanos, com tanta ênfase, entusiasmo e até com um tom de clamar: irmãos, eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só por revelação. Quando a gente tem uma revelação do Espírito Santo de Deus, da vontade de Deus, ela se torna prazerosa para nós. Quando nós entendemos a importância para nós em andar segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus se torna um prazer na nossa vida. Se torna um prazer. E aí, o irmão Tiago citou Paulo aqui na prisão. Eu fico imaginando, será que se eu estivesse lá, eu ia ter a mesma disposição? Né? Com aquela vizinhança maravilhosa, em render louvores ao Senhor, em render graças ao Senhor, em louvar ao Senhor numa situação tão adversa daquela. Possivelmente na mente dele ele estava esperando a morte, não, hoje eu morro. Né? Mas ele sabia que era a vontade de Deus aquilo. No tempo da graça, em qualquer circunstância, dá graça ao Senhor. Né? Ele sabia, ele tinha revelação disso. Sabe, nós precisamos disso também para a nossa vida não ser penosa. Em algumas situações que nós passamos, é tão penoso cumprir a vontade de Deus, é tão difícil. E em algumas situações é adverso à nossa vontade. Muitas vezes nós queremos aqui, Deus quer aqui. Aqui nos causa prazer e satisfação, mas Deus quer desse lado aqui. Porque o benefício é muito maior do que o prazer momentâneo. O benefício que Deus tem para nós em cumprir a vontade dele, o benefício é infinitamente melhor do que aquele prazer momentâneo em satisfazer a nossa vontade. Mas é só pelo Espírito Santo que a gente pode ter essa atitude. Só pelo Espírito Santo. Sabe, algumas pessoas têm uma ideia da vontade de Deus. A vontade de Deus vai ser boa quando ela se alinhar à minha. Né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não estou sentindo muito de fazer isso não, sabe? E esse fazer isso é fazer a vontade de Deus, né? Mas quando a vontade de Deus está indo de encontro, está sendo contrária à vontade dele, aí o sentimento dele vale muito mais. Não estou sentindo muito de fazer isso não, né?
Não estou sentindo, né? A palavra diz que nós temos que orar a todo momento, né? E tem pessoas que ainda não têm revelação da importância desse diálogo com Deus, da importância da oração. Tem pessoas que viram de noites no monte orando. Essas pessoas entendem que o benefício daquela atitude dela ali vai ser de sobremodo grande na vida dela. Mas tem pessoas que não entendem isso e acham que a oração é algo penoso, né? E muitas vezes é por culpa dos pais, né? Muitas vezes é por culpa dos pais. Aquela pessoa cresceu, tem a ideia de que a oração é um castigo, né? Nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes os nossos filhos falam, vai fazer bagunça, né? Cesar, vai para o quarto orar. O que entra na mente dele? Opa, orar é castigo. Eu fiz errado, meu pai mandou ir para o quarto orar. Eu fiz errado, minha mãe mandou para o quarto orar. Então, orar é castigo. E ela cresce com essa ideia. E cresce com a dificuldade de fazer a vontade de Deus nesse sentido. Orar a todo momento. O que Deus está dizendo é conversar comigo a todo momento. Dialoga comigo. Troca ideia comigo em todo momento. Você conversa comigo. A ideia é essa. Né? Mas algumas pessoas, alguns de nós, cristãos, têm dificuldade na oração. Tem dificuldade em fazer a vontade de Deus nesse sentido. E muitas outras coisas. Porque não teve a revelação, não teve entendimento. Teve entendimento do Espírito de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Agradável. Glória a Deus. E muitas vezes nós relutamos entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando é a nossa vontade, a gente já sabe qual vai ser a consequência. É um prazer pessoal, é um prazer carnal, é um prazer humano, sabe? E a recompensa de Deus é sobrenatural. E muitas vezes nós não estamos num nível ainda de ter entendimento de quão maravilhoso vai ser cumprir a vontade de Deus. Não temos essa ideia. Eu lembro de uma parábola de Jesus, né? Alguns chefes lá da sinagoga estavam interrogando Jesus e questionando ele acerca de algo que ele estava falando, e ele respondeu algumas questões com uma parábola. E ele falou assim, olha, havia um homem que tinha 2 filhos. E numa manhã ele disse ao seu primeiro filho, filho, vai trabalhar na vinha hoje. E o filho respondeu, não vou, não estou com vontade. Não vou para a vinha hoje. Não estou sentindo de trabalhar hoje, não estou com vontade. Né? Mas logo depois ele arrependeu e foi. E ele falou, e o pai veio para o segundo filho e falou, filho, vai trabalhar na vinha hoje? E ele falou assim, eu vou. Deixa comigo, pai. Eu vou. Estou animadaço. Vou para a vinha. Mas não foi. Qual fez a vontade do pai? Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, obviamente. Que falou não, que não queria ir, que não sentia de ir para a vinha naquela manhã, mas logo depois ele entendeu que para ele seria muito melhor ele cumprir a vontade do pai do que a dele. E ele foi. Né? E o outro, a princípio, até parecia que queria fazer a vontade do pai, né? Mas de repente a vontade dele imperou e ele falou, não vou. Não vou. Que bom seria se Deus pudesse compreender a gente e nos dar uma moral, né? De quando a nossa vontade está imperando, a gente pudesse deixar de lado a vontade dele por causa da nossa. Seria tão bom, né? Mas não é assim.
Nós não podemos ignorar a vontade de Deus com base na nossa vontade. Ah, não estou sentindo de fazer isso não. É até uma artimanha, uma estratégia de querer sair fora. Ah, não estou. E tem alguns que é atrevido. Assim, eu não estou sentindo de Deus de fazer isso não. Não estou sentindo agora não de fazer isso não. Não estou sentindo não. Quando a gente faz tradicionalmente o apelo no final do culto, e algumas pessoas dizem, eu não estou sentindo hoje de fazer, não. Não é com base no nosso sentimento que nós temos que fazer a vontade de Deus, não. É romper, é a força, é usando de violência contra a nossa vida, contra a nossa vontade. Jesus falou assim, olha, se você quer me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz, perde a sua vida, renuncia tudo que você tem. Só assim você pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus está falando? A sua vontade não vale nada. Você tem que largar a sua vontade de lado. Eu sou o seu Criador. Eu sei o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Mas só pelo Espírito Santo nós podemos nos acomodar nisso. Só pelo Espírito Santo podemos nos acomodar nisso. Um culto abençoado de quem quer aceitar Jesus, quem quer se tornar um discípulo. Não estou sentindo agora não. Ignora a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, sabe, é que todos, em toda a face da terra, se arrependam. Essa é a vontade de Deus. É de que nenhum se perca. A vontade de Deus é essa. Já pensou assim, quando Deus estava conversando lá com Jesus, Deus, o Espírito Santo e Jesus, nós precisamos salvar essa humanidade, não deu certo, a primeira estratégia. Agora você vai precisar ir lá, meu filho, se tornar um ser humano e morrer por causa dessa cambada pecadora aí, ó. E a pessoa, Jesus fala assim, não estou sentindo não, meu pai. Não quero morrer desse bando, não. Eu não estou sentindo, sabe? Eu sei lá. De repente Jesus podia até falar assim, estou conjecturando, tá, gente? Pai, não sei. O Nelson vai valorizar isso. Eu já estou sentindo que lá em 2020 ele não vai dar muito valor para o meu sangue. Não estou sentindo de não. Já pensou? Já pensou se ele não tivesse entendido que o grande prazer dele é fazer a vontade daquele que enviou? Onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós? Sabe, eu quero com isso que você entenda que a sua vontade não tem valor eterno se ela não estiver em concordância com a vontade de Deus. Sabe? O que eu quero dizer é que a sua vontade, ela é má se ela não estiver em concordância com a vontade de Deus. A minha e a sua vontade não vale nada. Não presta. Lembra lá de Jesus no Getsemane? Ele chegou lá com os discípulos, vocês ficam aí, e eu vou ali na frente. A palavra diz que era um tiro de pedra, né? É isso mesmo? É um tiro de pedra. É um tiro de pedra, tem uma pedra que jogar. Onde a pedra caiu, é um tiro de pedra. A distância que Jesus ficou dos seus discípulos. E quando Jesus falou para ela, fica aqui, ore comigo, eu vou ali, eu vou orar mais afastado. E a palavra diz que ele entrou em agonia. E o que ele dizia? Pai, se possível, que eu não beba esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Jesus sabia, ele tinha a revelação de quão importante para ele era a vontade de Deus. Sabe o que Jesus nos ensina com isso? Que nós devemos e podemos ter essa intimidade com o Pai. Quando a nossa vontade ela é contrária à vontade de Deus e nós estamos pendendo para a nossa vontade, nós podemos conversar com o Pai.
Falou, pai, a minha vontade é essa, mas eu sei que a minha vontade está sendo contrária à sua. Me dá graça aqui, eu quero ficar livre disso. Sabe, quando Jesus orou assim, a palavra diz que veio um anjo e começou a animar a Jesus. Aleluia. Confortá-lo, dar ânimo, entusiasmá-lo. Vai lá, a vontade do Pai vai ser melhor para você. Sabe, quando nós usamos dessa sinceridade com Deus, frente a essa contrariedade da vontade de Deus frente à nossa, um anjo vem, o nosso anjo da guarda, que já está conosco, né? Deus dá uma cutucada nele, ajuda aí, meu filho. Aleluia. Sabe, quando nós oramos ao Pai, nos relacionamos com Ele com integridade, com sinceridade, e fala, Pai, eu não quero fazer isso. Eu não quero, eu não estou sentindo, não estou com vontade de fazer isso agora, mas eu sei que a sua vontade é essa, mas a minha vontade é essa, eu não quero. Nós devemos ser íntegros, honestos com o Senhor. E da mesma forma que aconteceu com Jesus lá no Jardim do Éden, o anjo vai vir e vai começar a nos animar, nos confortar, nos incentivar. Quando você se deparar com o vale da sombra e da morte, quem quer passar por isso, gente? Misericórdia. Quem quer passar pelo vale da sombra e da morte? Quem quer? O salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos saber, por pior que seja na nossa análise, a vontade de Deus, por pior que seja para o nosso ego, para a nossa satisfação pessoal, vai ser infinitamente melhor. E nós temos que ir, porque se o Senhor está mandando, se Deus está falando, é por aqui, a minha vontade é essa, faça a minha vontade, por pior que seja, por pior que possa parecer, vai ser infinitamente melhor do que a nossa vontade. Comece a experimentar disso. Comece a negar a si mesmo. Comece a usar de violência contra a sua vida. Porque o reino de Deus é conquistado à força. Não é isso que a palavra diz? Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é conquistado à força. Tem uma tradução que diz que é conquistado na violência. E quem usa de violência, quem usa de força, se apodera dele. A vontade de Deus é muito melhor. Amém, Jesus. Aleluia. É infinitamente melhor. Sabe? E para a gente encerrar, Filipenses 2, de 5 a 11. Acho que você está disposto. Se você quiser abrir aí, pode abrir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, coisa que ele podia fazer, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumiu plenamente a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus também o exaltou sobremaneira. Amém, Jesus. E lhe deu a posição mais elevada. E deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Aleluia, Jesus. Dom de sorte que haja em nós esse mesmo sentimento. Que muitas vezes nós nos deparamos com situações, que isso, eu sou pastor, eu vou me dar isso. Eu sou pastor, que isso? Eu sou diácono na igreja, que isso? Não, eu sou homem, eu não levo desaforo para casa. Não. Esquecemos que devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Jesus era plenamente Deus, mas ele se esvaziou. E ele podia. Ele falou assim, eu não vou. Vamos arrumar outro jeito. Né? Vamos arrumar outro jeito, pai. Tem um outro jeito, eu não vou me humilhar a esse ponto. Porque foi a grande humilhação de Jesus Cristo, no meu entendimento, a grande humilhação de Jesus Cristo, aquele que nos criou, se tornar criatura. Aquele que me criou, se tornou como eu. Foi reconhecido em figura humana. Se humilhou, obedeceu até a morte. Morte de cruz. Quem é capaz de fazer isso? Se não tiver revelação da vontade de Deus, se não tiver revelação plena do grande benefício que nós teremos como recompensa, andando segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele, em troca daquele que estava proposto, ele suportou a morte. Ele foi até a cruz, porque ele sabia qual seria o benefício. E por causa disso, ele recebeu a posição mais elevada que podia ter. Sabe, eu imagino que Jesus tinha o trono dele, mas por causa da grande obra que ele fez, sabe, eu penso que quando Jesus ressuscitou e foi elevado ao céu, quando ele chegou lá, Deus falou assim, filho, você ganhou uma estrelinha, você foi maravilhoso, você cumpriu à risca a minha vontade, senta agora no meu trono, eu estou te dando uma posição muito mais elevada, senta no meu trono, senta aqui do meu ladinho. Eu acho que nem Jesus esperava isso. Acho que ele não tinha ideia. Ele sabia que ia ser uma recompensa maravilhosa. Ele sabia, assim como nós sabemos. Né? Alguns não têm revelação. Eu não tenho uma revelação plena da grandiosidade que Deus vai me conceder se eu permanecer firme até o final, se eu combater o combate, se eu completar a carreira, porque eu preciso completar. Nós precisamos completar, porque a vontade do Pai é essa, é que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos e completemos. Sabe, eu quero que você, a partir de hoje, pare, se policie, a estar parando de tempo em tempo e analisando e tentando entender a grandiosidade da vontade do Pai. Qual que é a vontade dele para a minha vida? E o que pode me render eu andar segundo a vontade dele? A sua mente não vai conseguir. Sua mente não vai conseguir entender a grandiosidade dessa recompensa. Mas no seu espírito você vai ter um relance de ideia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar essa ideia, essa grandiosidade. E sabe por que é uma ideia, é um relance? Porque a nossa mente não comporta isso. Nossa mente não comporta. E tanto é que não comporta, a Bíblia diz assim, olha, ele deu, ele exaltou sobremaneira. Sobremaneira. Qual que é a referência desse termo? Não tinha algo para que nossa mente pudesse entender o quão Jesus foi elevado. E a palavra que
Paulo encontrou aqui foi essa. Sobremaneira, de sobremaneira, uma maneira tão, eu não consigo arrumar algo nessa vida para se comparar à grandiosidade dessa exaltação de Jesus Cristo. Sabe, é isso que está nos esperando, é isso que espera por você, é isso que espera por mim, essa grandiosidade da glória que está proposto para nós, por andar em submissão, em obediência à vontade do Pai. Você não tem ideia, de quão maravilhoso será para nós andarmos segundo a vontade do Pai. E vai chegar um ponto de ser um prazer muito maior do que comer bacon. Eu gosto de bacon. É um prazer para mim comer bacon, gente. É um prazer. Eu como com prazer, sabe? Mas isso não pode ser comparado com o prazer de fazer a vontade do Pai. Quando a gente tem revelação do que é a vontade do Pai, do quão maravilhoso será para nós andar segundo a vontade dele. Sabe, então eu oro para que o Espírito Santo de Deus, ele possa te dar essa revelação, esse entendimento de que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a sua, que os benefícios da vontade de Deus é infinitamente melhor do que o prazer que a sua vontade possa te proporcionar. Que o Espírito Santo nessa noite comece a trabalhar isso na sua vida, em nome de Jesus, para que você possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastor Jefferson. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Obrigado, Senhor, por tua palavra revelada em nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque ocultaste aos grandes e revelaste aos pequeninos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite, ó Deus. E, Deus, de forma tão graciosa e poderosa, o Senhor nos orientou e nos ensinou, Pai. Obrigado, Senhor, por tua palavra, ó Deus, revelada a nós, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O meu pão é fazer a sua vontade. Amém. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo declarou que o pão, ele é fazer a vontade do Pai. Que o nosso pão também seja a vontade, seja fazer a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. A primeira carta escrita aos Coríntios. Abra comigo, por favor. Capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu pedi o Tiago e o Alex para nos ajudar aqui com... Por favor, Alex. Só para os irmãos, os elementos da ceia que nós celebramos, a Santa Ceia. Amém, glória a Deus. Sem ti não sou nada, Senhor Jesus. Acabou que eu bebi a água aqui do Bispo Nelson aqui também. Amém. Recebi a unção. Glória a Deus. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? E assim nós selamos ou renovamos a nossa aliança com o Senhor, porque este é o cálice, o Novo Testamento, né, derramado no meu sangue. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós apresentamos a Ti, ó Deus, este pão, nós apresentamos a Ti, ó Deus, esse suco, ó Pai. Assim como Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ó Deus, que apresentou a Ti, ó Deus, os elementos, o pão, Deus, e o suco da uva. Oh Deus, e deu graças a Ti. Nós também nessa noite agradecemos a Ti, ó Pai. Obrigado. Por que, Senhor? Pelo que nós agradecemos? Pela vida de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela morte do Teu Filho, Pai. Pela ressurreição. Por ter declarado ali na cruz: Pai, foi feito, Pai, está consumado, Pai, foi realizado. A obra para o qual o Senhor propôs para o Seu Filho, ó Pai. Ele completou ali na cruz, ó Deus, e na Sua ressurreição, ó Pai. Ele garantiu a nossa vitória. Então, Deus, nós damos graças a Ti, ó Pai. Oh Deus,
pela vida de Jesus Cristo, no qual disse que o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa revelação. Oh Pai, por ter revelado a nós, ó Pai, a obra de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Então, Deus, como servos, filhos, crentes no Senhor, Deus, discípulos Teus, nós apresentamos a Ti e Te damos graças. Amém e amém. Jesus disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Coma. Aleluia. Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. E este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Obrigado, Senhor.